Para compor agora a mesa de debates, convidamos o presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Sebastião Elvésio, a senhora Jaqueline Soares Gervásio, representando o senhor Jorge Luiz Campinho, Marcos Maio, o senhor Nivaldo Dias Filho, a senhora Silvia Nardi de Almeida, o senhor Rafael Gonçalves de Carvalho. Ah, cadeira. Bem, muito boa tarde de novo. Nós vamos agora passar para a etapa final do nosso encontro, onde teremos a oportunidade de debate com os nossos palestrantes durante a parte da manhã e da tarde. Eu vou começar então, eu vou tentar resgatar a nossa sequência, né? A nossa primeira palestra, vocês recordam, foi com o ministro Benjamin e o Nivaldo, sobre o marco econométrico. Eu vou dar uma palavra inicialmente para cada um componente da mesa, para em 5 minutos destacar na sua palestra inicial qual foi o ponto mais importante. Assim a gente faz uma recordação desses dados e logo em seguida a gente abre para perguntas do nosso plenário. Antes de passar a palavra então para o Nivaldo, que seria a primeira intervenção, eu vou só recordar com todos os colegas a agenda IRB para esse final de mês. É uma agenda ainda bastante rica. Nós teremos no próximo dia 22 de junho, em Brasília, uma reunião técnica de preparação dos últimos 5 tribunais para o índice de efetividade da gestão municipal. Depois, no dia 30 de junho, nós temos um evento em Brasília, e aí sim é muito importante a presença de todos os presidentes de tribunais de contas do Brasil, junto com o ministro Afif Rodrigues, para a gente fazer, junto com o diretor de políticas públicas do SEBRAE, o Bruno Quick, a programação para os próximos 3 anos do projeto Prosperar. Começamos em março de 2013, já temos uma conquista muito expressiva das aquisições públicas de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, nesse dia 30 de junho, nós vamos fazer a programação para os próximos 3 anos. Depois, no dia 1º de julho, na agradável Florianópolis, nós vamos ter a jornada científica do IRB, com o tema que aqui foi apresentado de manhã, que é o nosso Sistema Nacional da Auditoria de Obras Públicas. O trabalho que estamos construindo de podermos ofertar à sociedade um padrão único para a auditoria de obras públicas no Brasil. Depois nós teremos na nossa querida Fortaleza, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aqui está o nosso querido Edilberto, nos dias 7 e 8 de julho, o 2º encontro, região Nordeste, com o tema muito atual, muito importante, federalismo. Nós vamos discutir vários aspectos aí do princípio federativo e o sistema de controle. Depois, 1 e 2 de setembro, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, também teremos um encontro da região sul com os temas de corregedoria e ouvidoria. O presidente Marco Peixoto estará à frente deste nosso evento. Depois teremos, em outubro, no Tribunal de Contas do Estado de Goiás e Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, com os nossos queridos presidente Carla e Honor Cruvinel, o evento do Encontro Nacional Região Centro-Oeste. E, finalmente, em novembro, no Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, em Belém, o último encontro nacional
com o tema saúde. E lembrando a todos que ainda em novembro, entre os dias 21 e 25, na cidade de Cuiabá, teremos o nosso segundo Congresso Internacional de Controles e Políticas Públicas e também um encontro nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, da Tricom. Então faremos uma reunião conjunta, IRB e a Tricom, em Cuiabá, no mês de novembro, encerrando assim as nossas atividades. Outubro ainda não tem a data. Outubro, a presidente Carla, parece que vai ser dia 21, mas ela não confirmou ainda. Então, por enquanto, não vou dar a data oficial. Também não tem. Então, outubro e novembro, nós vamos aguardar um pouquinho mais para ter as datas de qual semana será esses dois eventos. Então, eu vou passar a palavra ao Nivaldo inicialmente, para em 5 minutos, dentro daquilo que ele expôs na parte da manhã, e destacar o que é mais importante para criar o clima para as perguntas e debates. Boa tarde a todos. Bem, acho que, bem resumidamente, talvez um dos pontos importantes que mereceria destaque foi a oportunidade de aplicar no controle externo uma metodologia que já tem algum respaldo internacional e, com isso, promover não só efetividade, mas eficiência, porque o fator tempo era muito importante naquele contexto, né? A Petrobras, com atraso no seu balanço, talvez vocês se recordem, havia lançado 3% como um prejuízo decorrente de todos esses problemas que a gente vem acompanhando aí, e mostrar se esse valor era adequado ou não, ou qual era o valor, tempestivamente, era algo que, sem dúvida, premia naquele finalzinho do ano passado. Então, se for para destacar isso, eu acho que esse seria o ponto. Muito bem. Então, eu acho que essa contribuição ela é absolutamente fundamental, né? Essa medição da influência de uma cartelização no sobrepreço em contratos, no caso da Petrobras. Eu acho que é muito interessante porque alguns dos nossos tribunais têm alguma experiência em regressão linear, por exemplo, em questão de preço de combustível, mas temos um campo enorme e já pedi a contribuição do Nivaldo para que nós possamos estabelecer um grupo dentro do Instituto Rui Barbosa para que nós possamos disseminar essa técnica entre todos nós. Vou agora passar para a Jaqueline, para ela também, em até 5 minutos, destacar o que é mais importante da sua fala e depois vamos prosseguir na etapa final com os debates. Obrigada, presidente. Na minha fala eu ressaltei, trazendo um pouco o que foi falado ontem de inteligência e controle, né? O Suricato é uma unidade de informações estratégicas do Tribunal de Contas e como unidade produzindo informações para assessorar o processo decisório do tribunal. Apresentamos também 2 trabalhos feitos com a nota fiscal eletrônica, que é a malha de medicamentos, e o segundo foi uma pesquisa que a oportunidade dessa apresentação, tivemos de apresentar preços encontrados em gênero alimentício, né? Nós escolhemos a carne do frango. Também falamos da dificuldade de se trabalhar com nota, no final já não é um paraíso, né? Enfrentamos desafios, mas temos certeza que, mais que certeza, é um banco muito rico de informações que o tribunal está tendo à sua disposição. Conseguimos obter diversos resultados que, a partir deles, conseguimos fazer trabalhos que podem orientar a nossa fiscalização para ela ser mais assertiva, mais contemporânea ao ato fiscalizado. E, ao final, também enfatizando que, para trabalhar com grandes massas de dados e com esse novo paradigma, a necessidade de investimentos em infraestrutura, né? Precisamos de investimentos em infraestrutura, senão não é possível trabalhar bem com as ferramentas, desenvolver todo o potencial que esses dados estão chegando ao tribunal. Cada vez mais pedimos mais dados, cada vez mais criamos sistemas de dados chegando ao tribunal. E sem investimento em infraestrutura, nós vamos ficar afogados, né, nesse mar de dados aí, sem ter o que fazer. Obrigada.
Muito bem. Então, mais uma vez, a Jaqueline insiste, e acho que muito importante, nós temos essa noção da inteligência no controle, que é basicamente assessorar para a tomada de decisão. Né? Entender que esse conceito é diferente da inteligência em outras áreas aí que não seja a nossa do controle externo. Depois da Jaqueline, tivemos o Jorge, que agora vai o seu representado, que é o Marcos. Eu queria me desculpar pelo Jorge, ele tinha um compromisso já pré-agendado e o Jorge é da nossa equipe, e então estou aqui para tentar substituí-lo. Na verdade, eu conversava com a Silvia no Coffee Break que a nossa... diferente de outros palestrantes, a minha situação, da 7ª especificamente, uma situação um pouco mais confortável, que a gente trabalha sempre com preços já parametrizados pela Fundação Getúlio Vargas. Não obstante, o desafio de você buscar preços e buscar confiabilidade nesses preços ainda persiste. A gente falou, o Jorge apresentou, uma pessoa da Fundação Getúlio Vargas chamou a atenção durante a nossa conversa da quantidade de itens especiais. Quer dizer, na verdade, um volume significativo, a gente percebe um crescimento significativo do número, dos valores expressivos que são inseridos nas licitações a título de valores especiais não tabulados. A gente tenta, na 7ª ter um olhar especial sobre isso, analisar, abrir esses índices, abrir a formulação dessas propostas, mas sempre a administração ainda tem uma resistência muito grande nisso. A gente tem observado, nós começamos a fazer agora, há pouquinho tempo, a gente começa a fazer depois de toda a crise que se instalou no Brasil, quer dizer, as empresas com menos serviço e o efeito já da Operação Lava Jato, a gente percebe uma diminuição, a gente está fazendo um acompanhamento nas licitações da Prefeitura, e a gente percebe, a gente teve uma obrinha agora, uma obra pequena de valor irrelevante, mas que ela já saiu do tribunal com uma redução de valor de 30% em cima e a licitação foi 20% no tribunal, e quando ela foi licitada, ela obteve um desconto de mais 30%. Então, na verdade, a gente percebe que que tem um campo ainda muito grande para a gente explorar, para a gente definir quais são os valores efetivos, o valor, como o Jorge falou, o valor justo, porque não é interessante para ninguém também que você tenha um valor acima, mas também que tem valor abaixo. Quer dizer, as obras precisam ser efetivadas, e para isso ela precisa ter preços consistentes. Muito obrigado, Marcos. Então, muito importante essa análise feita aqui pelo representante do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e me lembro muito bem quando o Jorge conseguiu também medir o número, 700 milhões de reais conseguidos na redução dessa análise de editais, dentro dessa lógica que o Marcos aqui coloca, não é simplesmente a redução do preço, mas a busca de um preço justo. Vou conceder agora a palavra também para fazer o destaque da sua fala, desse nosso parceiro que representa aqui a Fundação Getúlio Vargas, o Rafael de Carvalho, para poder também, dentro da sua fala, destacar aquilo que foi mais relevante. Bom, boa tarde. Agradecer a permanência de todos ainda até essa hora para a gente poder aprofundar um pouco as discussões. Lembrar da nossa apresentação que a gente tentou enfatizar que pesquisar preços não é uma coisa simples, ela é um desafio, ela apresenta desafio a todos que tentam fazer essa atividade. A Fundação mostrou um pouco como entrou nesse processo e como ela evoluiu ao longo do tempo, como fez melhorias nisso, e a gente tentou encerrar a apresentação mostrando que isso ainda há muito aprofundamento, e cada vez mais num cenário em que informações estão mais disponíveis, será preciso analisar, avaliar e corrigir e inovar nesse processo de análise das informações. E também a gente ficou muito feliz nas palestras
seguintes do Tribunal de Contas do Município e do Estado e que fizeram referências a parcerias que nós desenvolvemos ao longo do tempo e como boas ferramentas, como ferramentas que de fato contribuíram para esse tema no dia a dia das suas análises, no dia a dia dos seus procedimentos. Muito bem. Então, o Rafael também destacou, e acho que esse foi o ponto mais importante, da história que há hoje por trás da Fundação Getúlio Vargas, especialmente do próprio IBRE, de há tantos anos nessa expertise de buscar os preços referenciais e ainda assim reconhecer essa dificuldade. O importante, Rafael, é que o Instituto Rui Barbosa, né, o IRB e o IBRE, vão manter esse tema na agenda. Nós vamos nos debruçar sobre ele para que a gente possa realmente buscar a melhor maneira de encontrarmos ao mesmo tempo uma referência nacional, mas dentro de um país tão heterogêneo quanto o nosso, ter mecanismos para identificar essas heterogeneidades em função de preços regionais. Vamos juntar o esforço da academia, a prática dos nossos técnicos e tribunais, para que a gente possa percorrer esse caminho, conforme você bem disse, de encontrarmos esses preços de referências para dar mais segurança nas nossas práticas licitatórias. E para terminar, tivemos a representante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a Silvia, a quem também vou conceder por 5 minutos para destacar na sua fala o que ela achou mais relevante. Bom, boa tarde. Eu gostaria, assim, até dada a hora que eu corri um pouquinho, né, um pouco mais a partir da metade, mais ou menos, da minha explanação, eu queria reforçar, e é justamente a parte mais importante, é que logicamente, a análise de preços, a pesquisa de preços, a obtenção de fontes adequadas, fontes confiáveis de preços é muito importante. Mas justamente por conta dessa grande dificuldade que a gente tem de ter fontes de preços e metodologias de comparação, de análise em face, no caso, principalmente no caso do Tribunal de Contas do Estado, que tem muitas realidades diferentes, né? Muitos municípios jurisdicionados e cada município também tem sua realidade diferente em cada contratação. Então, nós buscamos perceber o que mais, além da análise de preços, a gente poderia verificar com relação aos procedimentos adotados, até para poder não só aperfeiçoar a análise de economicidade dos atos e contratos, mas também conhecer as falhas, as irregularidades cometidas pelos jurisdicionados. No sentido também de que a gente foi percebendo que os controles internos também precisam ser fortalecidos, precisam se especializar também nessa parte de análise de economicidade e controle de preços também. Enfim, nós percebemos que sem esse trabalho conjunto do controle externo com outros, né, órgãos fiscalizadores e também com ampliação de instrumentos, tecnologia, a gente vai ficar muito difícil da gente vencer as diversas dificuldades que é analisar a economicidade e chegar no preço justo. Muito bem, então agradecemos também a Silvia. Realmente ela destaca aqui o ponto que é a grande busca desse nosso trabalho no dia de hoje, né? A gente conseguir fazer essa análise da economicidade, nesse ambiente buscar o preço justo, mas ao mesmo tempo ficarmos cercados por todo o arcabouço legal que rege uma licitação. E um dos pontos que ela fez na sua fala, que fica ainda na minha memória, acho muito importante, nessa tentativa de sair do box, de sair do quadrado, exatamente aquela questão de você achar que tem 3 preços de referência é o suficiente para ter o preço justo. Certamente não é, né? E teremos aí esse caminho pela frente. Então, feito essa introdução, eu vou agora conceder a palavra aos queridos participantes que queiram se manifestar. Eu já vou receber aqui as inscrições, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a celeridade dos colegas da mesa. Eu tinha dado 5 minutos para cada um e nós gastamos apenas 10 minutos para fazer essa introdução. Então, meus parabéns pela objetividade. O primeiro inscrito, o conselheiro Edilberto Pontes, do Ceará. Obrigado. Primeiro, cumprimentar a todos. Realmente foram discussões muito interessantes e aprendemos muito. Também cumprimentar o presidente Sebastião Elvésio, excelente iniciativa.
presidente Thier, como sempre. Mas, rapidamente, queria só um ponto específico sobre esse trabalho, eu achei fantástico, acho que é digno de nota, acho que isso é um ponto de inflexão que o TCU está fazendo, sobre utilizando a econometria para o controle externo. Eu queria fazer uma pergunta, eu já estudei um pouco esse assunto no passado, e pelo que me lembre, se você junta 5 econometristas, você tem 6 opiniões diferentes. Então, há um debate gigantesco. A minha pergunta que eu faço a você, se você já submeteu esse trabalho a econometristas, a grupos de econometristas, de especialistas neste assunto, e qual foi a opinião, se é esse o caminho. Me parece um ponto de flexão, aqui não é uma crítica, ao contrário, acho que esse é o caminho. Mas que, até onde me lembre, há muita divergência, quer dizer, é difícil, são modelos e mais modelos, e cada um tem uma opinião distinta. Então, eu queria perguntar especificamente esse ponto. E o outro ponto, eu achei muito interessante também essa exposição da Fundação Getúlio Vargas, mas uma questão que a gente sempre fica, quando vocês pesquisam, como é que vocês conseguem isso? Uma coisa é o preço declarado, outra coisa é o preço de fato, né? Quer dizer, eu lembro que eu tinha um amigo que trabalhava até na FGV, lá no Ceará, ele fazia esse tipo de pesquisa. Então, ele ia lá, era declarado, cada um declarava quanto cobrava, mas aí uma coisa é o preço declarado. Outra coisa é o preço efetivo. Como é que você tem algum filtro para corrigir isso? Como é que funciona na prática? Queria comentar cada um, achei extremamente interessante as várias falas, mas para dar oportunidade aos outros, eu vou me restringir a isso. Obrigado. Vou então passar a palavra ao conselheiro Domingos, vou juntar 3 perguntas e depois nós respondemos. Conselheiro Domingos Toffoli, do Estado do Espírito Santo. Tem um assunto que um de vocês abordaram, não lembro exatamente quem foi, e tem até a ver com uma pergunta que eu pensei em fazer ontem, no seu seminário de inteligência, que envolve muito a questão do sigilo. E um de vocês comentou que ao solicitar, não sei se foi a Fundação Getúlio Vargas, ao solicitar alguns parceiros e tudo, se compromete a garantir o sigilo. Só que hoje nós temos uma questão muito forte pela transparência, né? Então, quando você recusa fornecer alguma informação, mesmo que ela seja necessariamente sigilosa, há uma comoção até social em cima dela, ainda mais se ela tiver referência a preço de passagem de ônibus ou preço de qualquer coisa assim que seja mais sensibilidade social, então gera uma dificuldade. Então, como tratar essa questão de situações que são necessariamente sigilosas? Em alguns preços são, a licitação também em alguma fase também tem uma parte que é reservada ou sigilosa, com essa questão hoje, essa ânsia pela transparência, que é normal e legítima, mas em alguns casos ela exagera um pouquinho. Aí vê quem de vocês que talvez responderia, não sei para quem é direta a pergunta, mas... Para fechar então o terceiro bloco, tem um colega ali atrás, por favor se identificar o microfone, depois eu continuo com o Maurício. Depois vai. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta também na... Paulo Henrique, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta também na linha da primeira pergunta em relação ao trabalho econométrico que o senhor elaborou. Se o senhor chegou a submeter isso a outros modelos sem ser o padrão mínimos quadrados ordinários que a gente conhece, e se, no caso, se a resposta for positiva, se isso chega a variar aqueles 17% inicialmente encontrado lá, se dependendo do modelo que a gente vai analisar, se esse número ele pode ou não variar. Então a dúvida era se chegou a submeter a outros modelos e se esse percentual pode variar. Bem, então vou passar inicialmente a palavra ao Nivaldo para responder as perguntas referentes à econometria. Quanto à primeira pergunta, eu esqueci de anotar o nome, desculpe. Pronto. Agradeço a todas as perguntas. A primeira, na verdade, são... Esse trabalho ele foi bastante discutido com o economista-chefe do CAD até então, que é o professor Esteves, esqueci o primeiro nome dele, da Universidade Federal do Paraná. Hoje ele não é mais o economista-chefe do CAD, saiu até há pouco tempo. Então, algo extra-tribunal que foi bastante discutido foi isso. Além disso, no ambiente da
rede de controle, vamos fazer assim, a gente também discutiu isso. Embora nesse cenário não se pudesse dizer que as pessoas lá eram econometristas, né, com essa especialidade. É interessante notar que esse acórdão foi prolatado no finalzinho do ano passado, especificamente em 7 de dezembro de 2015, pelo que eu dei uma olhadinha aqui agora. E ele foi encaminhado para o CAD, ele foi encaminhado para a CGU, para o Ministério Público Federal, para a Petrobras, para a própria AGU, se é que eu não esqueci nenhum outro órgão. O fato é que 6 meses depois a gente ainda não teve nenhuma crítica negativa ao modelo, apesar de ter encaminhado a isso. É possível, sem dúvida o CAD tem condições de questionar ou ter, né, uma massa crítica apta a questionar esse assunto, assim como talvez a Petrobras, pelo porte que tem, não tivesse dificuldades em envolver pessoas com isso. Mas até então nós não tivemos. Talvez esse seja um dos motivos. Existem questões processuais, enfim, que levaram a que até agora o tribunal não tenha imputado o débito a essas construtoras. Na realidade, sendo mais específico, é o seguinte: se você imputar 17%, considerando que, solidariamente, considerando que todas essas construtoras agiram como se fosse uma única só, né? Na realidade não estaria afastado da própria definição do cartel, você tem uma questão de um processo enorme, materialmente absurdamente relevante. Estamos falando aí de valores que podem chegar a 30 bilhões de reais, conforme foi uma estimativa feita, mas que seguramente para aqueles contratos para os quais a gente analisou, dá um valor de 8,9, acho que foi esse o número atualizado, sem as demais atualizações pertinentes a uma imputação de débito como ao final de uma TCE, né? Então, isso faria com que tivessem questões de relatoria a ser definidos, porque são vários processos. Então, esse é um ponto. De qualquer forma, sem dúvida é oportuna essa pergunta. É algo que a gente se coloca à disposição de todos os que estão aqui. Existe uma intenção tratada agora há pouco, na hora do almoço, na realidade, em que a gente utilize o convênio que o TCU recém assinou com o Instituto de Matemática Aplicada, pura e aplicada é o nome, né? Que fica aqui no Rio de Janeiro mesmo, e naturalmente o próprio contraditório, quando assim chegar na fase, vai promover esse refino. Então, de modo que nós estamos não só na fase de divulgação desse trabalho, como também sempre abertos a qualquer crítica construtiva. Em relação à pergunta do Paulo, a resposta é não, mas eu não tenho certeza, porque essa foi uma equipe multidisciplinar. Então, nas várias tentativas iniciais de como fizemos, eu não estou certo de que o modelo de ajuste não tivesse sido utilizado outro, que não esse que nós utilizamos dos mínimos quadrados ordinários. Agora, em relação ao tratamento do viés, que também ele é um modelo que por si só já poderia dar esse resultado. Então, talvez vocês tenham percebido, Paulo, colegas também, que nós utilizamos não só a regressão, né, mas também fizemos aquele tratamento PS-MET, né, que levou a valores convergentes. O valor 17%, ele estava presente em todos os casos, vocês viram ali. E principalmente para um caso como o de TCE, tudo que ele precisa ser é garantidamente conservador. Então, a gente não viu a necessidade no momento de tentar outros modelos de ajuste das variáveis, porque parece que ele não indicaria um potencial tão grande assim
de alterar essas tendências. Como eu falei, salvo engano, alguma coisa foi feita e como estava tudo relativamente convergente, a gente resolveu seguir o caminho mais trilhado mesmo, até para evitar contraditórios desnecessários. Obrigado. Eu vou conceder então a palavra agora ao Rafael para responder então a pergunta do domingo sobre a questão do sigilo das informações. Sim. Em relação especificamente à confidencialidade, Não, também não. Alô? Tudo bom. A maneira de atuação das nossas pesquisas, como eu cheguei a passar um pouco na apresentação, a Fundação não tem nenhuma exigência, e aí tem a ver também um pouco com a nossa história. Quando o IBGE pede uma informação, como órgão oficial de estatística, as empresas são obrigadas a ceder essa informação dentro de um objetivo. A Fundação Getúlio Vargas não tem esse amparo legal, vamos chamar assim. Então, a gente trata as empresas dos nossos parceiros como um dos nossos maiores ativos. A informação que a gente recebe deles não tem nenhuma contrapartida financeira, ela é feita em cima do treinamento das nossas equipes de pesquisa, do relacionamento que a gente constrói com essas empresas e da imagem de credibilidade e isenção da Fundação Getúlio Vargas. E uma das garantias que a gente tem para continuar recebendo dados e fazer trabalhos desse tipo é garantir pelo menos a confidencialidade dessa informação a quem nos presta essa informação. A gente garante aos nossos parceiros que não iremos divulgar essas informações a nenhuma outra... Em geral, isso aí eles estão preocupados com o concorrente deles, se o concorrente vai ter acesso àquela informação estratégica, né? Então essa é uma das maneiras que a gente tem de garantir que a gente continue produzindo esse tipo de pesquisa. Já em relação à questão dos dados declarados, que foi a sua pergunta, o método tradicional de pesquisa ele vai captar esse tipo de informação, a informação que é ofertada inicialmente pela empresa que a gente está prospectando. Isso ocorre muito por conta do como a FGV também não tem a característica de comprar a maioria desses itens que estão sendo pesquisados num segundo momento. Essa é a informação que a gente atinge numa primeira instância. O que a gente tem discutido bastante para tratar essa diferenciação entre que é o preço, você usou a palavra declarado, e o preço efetivamente transacionado, são essas outras, olhar um pouco outras bases de dados, olhar dados de notas fiscais, olhar dados de registros de compras, seja do setor público, seja do setor privado, quando isso é disponibilizado, para conseguir traçar esses diferenciais. Existem uma série de metodologias que a gente pode aplicar dentro de uma pesquisa para estimar um pouco essa diferença entre esse preço declarado, o preço e o preço praticado. Um ponto que eu acho que a gente tem também que discutir e aprofundar qual dessas informações é a melhor referência para a estimação de um valor. Se é a declarada naquela situação ou se é um dado já transacionado que ele tem uma carga informacional de uma negociação que ocorreu para a formação até a formação daquele preço. Qual é a melhor referência de preço entre essas duas informações? Eu acho que depende muito da ocasião. O economista sempre depende assim, né? Depende. É a primeira resposta sempre do economista. Assim. Então, nesse sentido, aquele método tradicional vai buscar o preço declarado, mas existem metodologias para a gente buscar uma aproximação do preço ao preço efetivamente praticado, ao preço transacionado. E aí depende muito da ocasião, do objetivo, isso foi uma coisa que a gente falou também, do objetivo do uso daquela informação, para saber qual metodologia
deve ser aplicada. Vou então conceder a palavra agora ao conselheiro Maurício Farias, Tribunal de Contas do município de São Paulo. Bem, boa tarde a todos. A questão, assim, que todas as falas foram muito ricas, né? A do TCU, uma fala absolutamente inovadora, eu não conhecia esse trabalho. Agora, existiu uma ideia, né, que surgiu na fala do representante da GV, que me parece uma ideia que deveria merecer a nossa atenção, e do IRB, né, da Tricom, que é a ideia do Big Data. O que nós verificamos é que há, então, várias práticas de tribunais buscando construir abordagens quanto aos preços referenciais para a contratação. Por outro lado, nós também temos visto que existem determinadas contratações de bens e serviços que ocorrem nacionalmente em todos os entes federativos. Nós temos medicamentos, alimentação escolar, segurança, manutenção e limpeza, né, de próprios públicos, enfim, e que demandam, né, um volume de recursos públicos nacionalmente gigantescos, né? Então, há várias experiências, por enquanto, experiências regionais, né, de tribunais, né? Agora, evidentemente, essas experiências estão produzindo, né, ideias, abordagens metodológicas. O próprio TCU, embora o que foi apresentado seja absolutamente enriquecedor, avançado, de vanguarda, mas ele próprio, diante das circunstâncias conjunturais, partiu do seguinte: ele não ia questionar o valor de referência da contratação. Pela complexidade desses contratos, ele ia se concentrar em abordar o sobrepreço que é feito de conluio, cartel, a partir do valor de referência. Mas por todas as circunstâncias que cercam os contratos da Petrobras, é possível colocar como fator de risco também os preços de referência, né? Embora era inevitável essa abordagem do TCU, que foi uma abordagem correta nas circunstâncias. Mas também, nesse caso do TCU, a questão do preço de referência continua como desafio, né? O preço de referência das grandes obras de engenharia, das mega obras de engenharia. Então, eu acho, quer dizer, que nós deveríamos preservar muito essa ideia da construção do Big Data, da construção de uma referência nacional de preços que organizasse as informações de todas essas elaborações e desenvolvimentos dos tribunais e que, ao mesmo tempo, construísse as metodologias que levassem em conta a regionalização, fatores de logística, etc. Mas eu acho que o desafio nosso, e é tarefa, então, em que o IRB tem uma missão própria dele, né? Essa ideia do Big Data me pareceu uma ideia força essencial, que é exatamente coordenar, unificar essas experiências avançadas apresentadas por diversos tribunais de contas. Então, essa dúvida ou essa indagação, eu acho que caberia até, pelo preparo demonstrado do representante do TCU, ele também se manifestar sobre isso, embora não seja exatamente tipicamente da sua palestra, mas esse desafio da construção de referenciais e metodologias nacionais de preço. Vou conceder a palavra agora ao presidente Ari Moutinho, Tribunal de Contas do Amazonas. Boa noite a todos. Muito também na linha do que o conselheiro Maurício falou há pouco, eu colocaria só o tempero do suricato, que eu passei a ser um entusiasta, conselheiro Elvésio, do suricato, com relação há pouco nós falávamos do diazepam, que foi o remédio que abasteceu o município, diria eu, que aquela população dormiu o ano inteiro. Então, pegando esse preço básico dos itens que nós podemos, por que não pegar o suricato para tirarmos uma média de quantidades, de preço e tentarmos estabelecer, respeitando a peculiaridade de cada região, pegando a região de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha, lá é mais soro fisiológico, remédio para verme, outras coisas. Municípios mais perto de São Paulo, remédios mais elitizados. Enfim, norte do Brasil, uma realidade, sul, outra realidade. Eu entendo que nós não podemos agir só após o ocorrido. Nós podemos ter alguma coisa preventivamente. E o suricato ele pode nos informar isso aí, para que nós possamos fornecer tal município com tal população, com IDH tal, pode atingir
um tal medicamento da rede básica, enfim. Eu acho que isso aí nós podemos padronizar. E como o conselheiro Maurício colocou, respeitando a peculiaridade de cada região, nós temos que ter um target, temos que ter esse alvo para que nós possamos... Vai ter muita dificuldade, terão diversos equívocos, mas nós temos que correr atrás desse objetivo. Entendo eu que isso é a maneira mais prudente para nós termos, por que não dizer, uma padronização, uma unificação de preços e serviços de uma forma justa. Vendo o interior do Amazonas, eu tenho municípios, irmãos vizinhos, onde o quilo do feijão tem 200% de diferença. Isso aí são medidas que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Não tem a menor justificativa. Se pegarmos aqui os municípios do Severiano, no Tocantins, se pegarmos na Bahia, temos a mesma dificuldade. Então, entendo eu que o Suricato poderia nos ajudar, inclusive nisso, preventivamente, não após nas auditorias. Bem, eu tenho espaço para mais uma pergunta. Se alguém deseja manifestar, que o faça agora. É a última chance deste nosso encontro. Então, nós vamos passar a palavra ao nosso querido Nivaldo para os seus comentários e a Jaqueline para também responder a questão do Suricato. De novo, agradeço a pergunta, assim como também a menção elogiosa. Bem, em relação a esse caso específico da Petrobras, ele era um trabalho... Os referenciais da Petrobras, eles são sempre carregados de muita especificidade. Então, eu acho que essa palavra, ela entra em choque com reprodutibilidade. Então, vale muito a pena investir em desenvolver um sistema de preço de referência quando essa base vai ter reprodutibilidade. Naturalmente, porque o esforço para fazer isso é grande, mas ele vai ser compensado no futuro com a utilização dessa base. Talvez para boa parte dos itens da Petrobras não houvesse essa questão de poder ter a reprodutibilidade, sobretudo naquilo que o ministro mencionou, que são os itens tagueados. Eu não queria avançar tanto no tempo em falar sobre outras especificidades da maneira de como a Petrobras orça, que pessoalmente eu acho que é um fator que deve ter contribuído muito para todo esse escândalo que aconteceu, mas... resumidamente, a Petrobras ela orça por insumos em algo que ela chama de estimativa de custo. Depois, quando o contrato é feito, ele é feito em cima de um demonstrativo de formação de preços, que não guarda relação com essa estimativa, mas teoricamente guarda com o projeto. Então, você corre o risco de ter itens, insumos tais em quantidade, mesmo em algum nível de especificação, estando presentes na estimativa de custos, mas eles não estarem presentes no demonstrativo de formação de preço, porque o contratado resolveu dar uma outra solução e ele tinha liberdade para isso, desde que atendesse os pré-requisitos. Então, isso era, sem dúvida, e ainda continua sendo uma barreira para ter preços de referências para esses itens tão específicos. Mas como nada é tudo tão específico, sempre vão ter itens que são relativamente comuns, e para esses a gente utiliza ciclo, SINAP. Então, se vai utilizar cimento, areia, tijolo, aço, vergalhão, sei lá, então isso não é problema, nunca foi, e sempre foi esses itens, ou algo um pouco mais do que isso naturalmente, que evidenciaram aqueles sobrepreços, aqueles indicativos de sobrepreço, como foi que eu me referi na minha palestra. Bem, é preciso deixar claro que nós também estamos trabalhando com notas fiscais eletrônicas. Existem trabalhos em pleno andamento com isso. O piloto que a gente teve em relação a isso era de um caso que nós estávamos, após algum tempo de trabalho, pelo método convencional, vamos dizer assim, com 150, 180 milhões de sobrepreço. E na hora que nós passamos a utilizar as notas fiscais, mesmo de uma forma limitada, sem ter acesso ao banco de dados todo para aquela obra da Receita Federal,
nós passamos para 760 milhões. Então, 180 para 760, salvo, ou 670, posso estar trocando os números aí, de qualquer forma mostra o quão expressivo utilizar a nota fiscal como um referencial é um caminho que, sem dúvida, a ser seguido. De modo que o resumo para essa questão, devemos avançar na formação de bancos de preços referenciais? Sim, sem dúvida. E esse é uma parte do trabalho que foi incumbido ao grupo de trabalho que foi criado no final de 2014, de quando eu comecei a fazer parte, a coordenar esse grupo efetivamente. Então, nós estamos, além de utilizar as notas fiscais específicas do contrato para apontar qual é o custo real e, com isso, um sobrepreço, de uma forma acessória aos referenciais tradicionais, nós estamos organizando desde já esses bancos de dados provenientes das notas fiscais para que eles sirvam de preços referenciais futuramente, pelo menos como uma análise de risco para ser tomada, já que imputar débito em cima disso talvez dependa de nós termos uma amostra mais representativa, que talvez não aconteça para boa parte desses insumos. Então, acho que com isso eu consegui atingir todos os pontos, não sei se a contento. Bem, agradeço a colocação, a pergunta. Com relação ao banco de notas fiscais, nós temos conhecimento, né, a dificuldade que os tribunais têm de obter das secretarias de fazendas estaduais o acesso à nota fiscal. Então, eu acho que o movimento, então no CONFAZ, né, no conselho que reúne as fazendas, dos tribunais terem acesso às notas, porque tem um link também com a transparência da informação. Né? São contas públicas, são gastos públicos. E o CTN, a ressalva que ele faz é muito clara, em relação ao sigilo, é o sigilo fiscal do contribuinte, o particular. Né? Então, tem que ser feita uma leitura aí desse sigilo imposto pelo CTN. Ao par disso, desse empenho dos tribunais terem acesso às suas notas fiscais, né, dos seus jurisdicionados, o sindicato entende sim que todo esse processo de criação, que durou 2 anos, né, de construir uma malha, e essa malha possibilitou que a gente fala de resultados intermediários, né, fizemos uma malha para achar preços acima da tabela da Anvisa, mas, ao mesmo tempo, conseguimos identificar medicamentos mais comprados, e aí você pode comparar com a população. As notas fiscais vêm com um lote de vencimento do medicamento, então você pode parametrizar para te trazer os que vão vencer em 6 meses. É muito rico. E o sindicato ia ficar muito lisonjeado, né, de poder participar desse processo. Sim, não vá se furtar de caminhar juntos com os tribunais, porque é um processo em construção, para nós também. Né? Então, estamos à disposição. Obrigada. Eu vou voltar a palavra ao Nivaldo, que ele tem um aditivo a apresentar. Esse aditivo não vai passar de 25%, mas é porque eu esqueci de comentar, eu tinha anotado aqui no meu rabisquinho no canto e passou desapercebido, e eu preciso estar pautado para falar, senão eu me perco. O tribunal, o TCU, já tem um sistema de análise de orçamento. Ele está chamado de SAO 2.0, em que ele já tem a base Cicro, Sinap, mais algumas outras aí, eu não sei exatamente como é que está lá. Eu não lido diretamente com esse sistema, assim, até porque ele não atende aos desafios da Petrobras. Mas o tribunal já tem esse sistema, então eu achei importante salientar isso, porque, tendo em vista que muitos tribunais estão avançando nisso, e esse é um interesse em comum, vale a pena conhecer o SAO. Numa outra oportunidade a gente pode, sem dúvida, apresentar para que os colegas possam ter conhecimento, mas, resumidamente, o que ele faz? Tendo em vista que ele já tem a base, alguns referenciais carregados na sua base,
basta você colocar a planilha organizada até com a forma mais tradicional, código, descrição, unidade, preço unitário, preço total. Ele já faz alguns tratamentos, tanto unificando os insumos, enfim, né, aquelas fases iniciais, e ele já identifica, você alimenta naturalmente database, estado, etc. E ele já faz análise, já compara pelo código ou pela descrição, quando o código não tem. Quando existe o código, ciclo SINAP, fechou. Quando tem uma descrição, ele apresenta opções para que o auditor identifique qual é a composição que mais se adequa àquele caso concreto e, portanto, já calcula um sobrepreço para vários itens, quase de uma forma bastante automatizada. Ele também tem um módulo que faz a análise de risco, em que você não precisa entrar tantos elementos ou ter tanto detalhamento assim na planilha, e ele já dá um indicativo, por exemplo, para uma análise de uma quantidade grande de planilhas, qual seria aquela que mereceria uma análise mais acurada. Isso só para citar algumas das funcionalidades que já estão implementadas nesse sistema. E eu não posso deixar de salientar também que nós temos a intenção de, num curto período de tempo, incluir esse módulo à parte que nós estamos hoje trabalhando com as notas fiscais eletrônicas para dentro do SAL. Então, de modo que em outras áreas, em outras unidades, sempre que isso se mostrar conveniente, as notas fiscais específicas de um contrato ou mesmo da base possam ser utilizadas como um referencial. Obrigado. Quase que deu 25%. Para terminar, eu vou pedir a todos vocês que fiquem de pé, que nós teremos um momento muito importante para encerrarmos a nossa jornada. Eu queria que viesse aqui à frente as pessoas que realmente ajudaram lá no Tribunal de Contas de Minas Gerais, no Instituto Rui Barbosa, a realização desse evento. Queria convidar aqui à frente as figuras da Marli, da Marília, a minha diretora-geral do Tribunal de Contas, a Raquel, e as nossas detetives do Suricato. A detetive-chefe já está aqui, a Jaque, mas queria chamar a Ana Elisa, Ana Paula, e os nossos meninos também, Dr. Roberto Saada e o Gustavo, para que vocês recebam de todos nós um caloroso aplauso e muito obrigado pela contribuição de todos. Está encerrado o primeiro encontro nacional do Instituto Rui Barbosa. Muito obrigado.